É isso aí, galera do Popfan TV. Hoje, mais um diálogo sensacional aí, esse mês de outubro, que está recheado de atrações. A gente teve aí diálogo já com a dublê, a atriz Lauren Mary King. Tivemos aí também o Christian Revolta, também do um projeto social muito bacana. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Rodrigo Rossano, que é diretor, relações públicas, tudo mais que é possível dentro da Animo TV. Então, Rodrigo, eu peço, por favor, que gentilmente você se apresente ao público do Pop Fan TV. Seja bem-vindo. Cara, brigadão mesmo. Ó, que apresentação, hein? Nem eu faço apresentação tão boa assim, ué. Primeiramente, obrigado mesmo pelo convite. Acho super legal o trabalho de vocês. E não à toa a gente tá aqui para falar um pouquinho da Animo, um pouquinho da minha história também. Eu sou um dinossauro, tá? Às vezes pode não parecer, mas eu trabalho no mercado há muito tempo, mais precisamente desde 2005. Uhum, Comecei escrevendo detonados para revista, detonados de games, aqueles dias completos. Aí tive uhum, uma longa jornada aí até desembarcar na Animo TV, né, que é uma plataforma de streaming de uhum. jogos, e lá eu tô atuando tanto como gerente de marca local, como também de PR, né? Então, todo o trabalho com a mídia, o trabalho próximo aos influenciadores, sou eu que faço lá. Então, Rodrigo, primeira pergunta já nessa tua apresentação que eu não posso deixar de fazer é PR, diretor de marcas, de relações, tudo mais. Dá um tempo para streamar ali dentro também, amigo? Quem dera, né? Às vezes a pessoa acha que quando a gente tá trabalhando com alguma coisa envolvendo games, a gente só joga, né? Tem essa mística. E às vezes o que a gente menos faz é isso, de tanta coisa que tá rolando nos bastidores, vamos dizer assim. Pelo menos, eu jogo pra caramba em casa, mas eu mais consumo do que faço lives, por assim dizer. Então eu aprendo muito com a galera todos os dias e na Anime não é diferente. Meu, tem tanta gente boa lá e descobri, na verdade, muita gente que eu até nem conhecia. Esse universo é muito vasto, cara. Nossa, é impressionante. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Pois é, o universo dos games ele é muito rico, não só no próprio meio dos produtos que nós consumimos no lar, mas também como os seus consumidores aí que se projetam para o estrelato através do carisma exatamente que tem ali nas suas transmissões, nas suas live streams. Mas antes da gente falar de cada um deles, então vamos falar exatamente, Rodrigo, da tua trajetória, que é muito curiosa. Você exatamente mencionou aí que trabalhava naqueles famosos enciclopédias semanais ou mensais dos detonados, meu amigo. Então, como é que foi exatamente essa transição de um gamer ali assíduo de afinco para nos trazer todo o walkthrough, agora, hoje, representando uma marca que trabalha também com a propagação de games? Cara, foi uma jornada muito louca, porque eu consegui esse trabalho, né, inicialmente como detonador de jogos, né, que a gente chamava na época, porque eu era muito viciado em redes sociais. Redes sociais, na verdade, na época a gente entendia como fóruns, né, os clássicos Uhum, fóruns. Eu tive muitos fóruns, pela minha vida toda aí. Teve um de DS, Nintendo DS em especial, que deu muito uhum, certo. E ali a gente criou um projeto de uma revista digital que era totalmente de graça, feito de fã para fã uhum, mesmo. E aí eu chamei a atenção da Gamers Pro Dicas, né? A Gamers Pro Dicas era uma vertical da Gamers, clássica Gamers, que uhum. só focava nisso, em dicas e detonados. Dali pra frente eu comecei a escrever, né? Era maravilhoso, era uma relação de um sonho. Eu tava na faculdade ainda, então pra mim era sensacional. E esse amor, essa paixão por comunidades me levou principalmente pra Gameloft. Gameloft é uma empresa desenvolvedora de jogos mobile, né? Eu comecei lá em Uhum. 2007, na verdade, fazendo até meu trabalho, na verdade, não tinha a ver com games em si, Uhum. mas mais precisamente em 2009, na Gameloft, eu enxerguei uma possibilidade de construir uma comunidade, né? A Uhum. Gameloft no Brasil, ela não tinha praticamente nada aqui em social media e falei, cara, por que não? Vamos bolar em um projeto. Meu chefe, na época, ele comprou a ideia, a gente Uhum. levou para minha, na época, gerente que ficava na Argentina, né? Uma gerente da América Latina, ela Uhum. curtiu, e aí eu virei o segundo community manager da história da Gameloft. Só tinha uma pessoa na França, e, cara, era tudo mato, o Orkut ainda era a rede social mais popular do Brasil, o Facebook tava engatinhando por aqui, YouTube também, então, assim, não tinha muito para onde olhar, sabe? Era tentativa e erro mesmo, e construí uma história muito bacana lá, fiquei, cara, quase 9 anos na Gameloft, isso é louco, né, se for pensar nos tempos Uhum. atuais. Desenvolvi um projeto bacana pra caramba, e dali eu recebi um convite muito especial na Webidia,
para trabalhar, para gerir as redes sociais do IGN e do Versus Uhum. Esports, né? Eram os dois sites de games da empresa. E o IGN, em especial, para mim, foi a realização de um sonho, porque desde criança eu já acessava, lá em 98, por aí, através de internet na casa dos amigos, inclusive. E poder trabalhar com a marca, né, tantos anos depois, foi, cara, incrível. Realizar 6 sonhos, assim, de criança também, como ir para E3 ano passado. Então, assim, me realizei mesmo. E esse ano, durante aí um período quase conturbado, porque foi assim, aos 45 do segundo tempo, antes de começar toda essa pandemia maluca, surgiu a oportunidade de ir para a Nimo. Era a primeira vez que eu ia trabalhar com uma plataforma, né, de conteúdo. E para mim pareceu um desafio maravilhoso, uma equipe enxuta, mas muito bem formada, pessoas assim espetaculares que já trabalharam muito no mercado também. Reencontrei grandes amigos lá. E desde então tem sido uma caminhada muito legal, cara. Esses últimos 6 meses, tô já com 34 anos, você acha que, vi de tudo? Longe disso, cara. O que eu tenho aprendido lá é surreal e ainda mais essa diferença de Brasil e China, essa parte cultural tem sido maravilhosa. Pois é, cara. É interessante até você falar disso, porque isso dá um alento para quem está nos assistindo, porque, embora pareça que não, o mercado dos games está sempre expandindo, tem oportunidade para todos e permite que, quando a pessoa demonstra ali talento, interesse, se destaca no meio, consegue realizar os sonhos, como exatamente foi o seu caso. E aí, Rodrigo, você tocou exatamente num ponto interessante. Você migrou exatamente de gigantes aí como a IGN, também uma trajetória, uma carreira consolidada, embora você seja jovem. Se eu for entregar aqui, eu vou entregar para você a minha idade, assim, só dar um leve spoiler, né? Sobre o tempo da Ação Games, rapaz, do Super Game Power. Aí, ó. Tinha ali o Ioiô, Baby Betinho, tudo nos detonados. Então você deve conhecer essa galera. Sim. Mas, enfim, você exatamente realizou esse sonho e topou novos desafios, galgando novos degraus aí a sua carreira. E um desses desafios, que é o atual, foi a chegada da Nimo TV. E como é que se deu exatamente a chegada da Nimo TV, visto que é um projeto chinês ao nosso país, aqui culturas diferentes do Ocidente e Oriente, se encontrando, mas pelo mesmo propósito, que é o entretenimento. Como é que é a sua visão sobre isso, Rodrigo? Cara, o mais legal é que a Nimo, ela entendeu que se você está indo para um outro país, você precisa trabalhar localmente. E o que eu quero dizer com isso, né? Ter pessoas do país trabalhando e se comunicando nativamente e não só replicando o que acontece em outras culturas, mas você colocando aquela pitadinha brasileira, no nosso caso, né? E não à toa deu muito certo. O nosso escritório, ele só tem brasileiros, tá? Ele tem descendentes também chineses, o que é maravilhoso, porque eu acho incrível ficar ouvindo outras línguas e tal, outros idiomas, acho maravilhoso. Mas é muito bacana entender, ver que a Nimo captou essa mensagem muito bem. Não à toa, a gente tem um relacionamento muito interessante com os streamers locais, né? A forma de se comunicar é completamente diferente da China. Isso eu falo desde visuais a como você escreve as coisas mesmo. Então, eu entrei lá junto com o pessoal de marketing justamente com esse papel de fazer uma comunicação 100% brasileira, por público brasileiro e para que as pessoas entendam isso. E não à toa a gente tem tido resultados muito relevantes, cara, seja com a imprensa, seja em redes sociais, né? O público tem percebido muito isso, aquela percepção legal de marca que interage, brinca com a galera, que é uma coisa muito brasileira, né? A gente faz acontecer. E então, assim, por um lado, sim, tem um desafio um pouco também, por exemplo, do fuso horário, né? Às vezes é um pouco difícil de comunicar em alguns momentos, mas, do modo geral, a liberdade que a gente tem para criar conteúdo, principalmente, é o que mais me impressionou. Você acaba indo com uma visão de, putz, será que, sei lá, eu nunca tinha trabalhado com chineses antes, né? Trabalhei muito com franceses, inclusive. Pensava, putz, será que, sei lá, vou ter uma barreira, eles não vão entender muito bem o que eu falo? Pelo contrário, eu encontrei uma galera muito preparada ali para me ouvir e, principalmente, entender como é o brasileiro e, enfim, tentar navegar nesses mares aí. E, ao mesmo tempo, colocar também uma pitadinha chinesa, que é um pouco da plataforma, de uma forma mais sutil, mas que agrada, sabe? Não força nada. Então, tem sido bem legal. Bom, e como é que exatamente vocês têm esse produto maravilhoso que a Anima TV, na verdade, traz uma gama de produtos de entretenimento. A gente não fala só do streaming de jogos, a gente vai entrar nessa seara já já, mas exatamente quais produtos constituem exatamente a cartilha aí de variedade da Anima TV?
Sim, a Animo ela começou conhecida por jogos mobile, até Uhum, principalmente, né? Porque uhum, o grande lance dela é você não precisa de muitos equipamentos para começar. Tendo um celular na mão, você já está apto para fazer live na Animo. Então, o próprio aplicativo da Animo ele já reconhece o jogo que está no seu aparelho. Você já pode usar a própria câmera e microfone do smartphone. E pronto, uhum, você já tem um setup de live stream, o que é muito legal, né? A uhum, barreira é muito pequena. Mas com o tempo, lógico, a Animo foi se desenvolvendo, então ela foi abraçando jogos de console, jogos de PC, e especialmente a categoria que a gente chama de lifestyle, que é uhum, basicamente uma categoria onde você vê profissionais de cosplay, de música, de arte mesmo, né? Por exemplo, desenho. Então é uma gama de conteúdos tão legal que dá para você passar horas ali, porque você vai descobrindo toda hora uma pessoa e é uma experiência diferente também, porque o de game ele procura funcionar na horizontal. O lifestyle ele é mais na vertical, como se fosse um story, né? Então a uhum, galera já tá também bem habituada a isso. E, uhum. então são dois universos diferentes de interação e a Animo cresceu muito com lifestyle, inclusive nos últimos tempos. É uma área que a gente tem investido bastante e a gente tem revelado até talentos, isso que é bem legal, né? De novo, é uma nova geração vindo aí. E começando na Animo, a gente atinge um público super jovem, tá? É realmente uma galera super jovem mesmo, até 24 anos seria a idade mais avançada ali. Uhum, E a gente também atinge classe C, D e E. Então é uma galera uhum, que tá louca por conteúdo. Então, assim, conversar com o público mobile faz sentido, porque é de longe a plataforma mais popular no Brasil, né? Não só de games, uhum. mas de tudo. Então a gente acha que a gente foi por um nicho muito, muito correto, sabe? A gente se encaixou muito bem no mercado brasileiro, né? Bacana. É interessante exatamente até perguntar a você isso e ter a tua explicação, porque as pessoas precisam entender exatamente do que se trata a Nimo, quem é e de que maneira ela está inserida no mercado, porque, como você falou, o grande produto veio exatamente com os jogos. E agora a gente vai falar exatamente aí. Sei que o Uhum. público de casa está todo mundo ansioso, temos nomes grandes, mas antes disso eu vou te fazer uma pergunta. Bom, você falou exatamente da localização, ou seja, da regionalização de certos produtos da Anima em cada país onde ela está inserida. Aqui no Brasil, qual é exatamente o produto próprio da Nimo Brasil que você hoje assina embaixo e que é um projeto, vamos dizer, independente da sua sede chinesa? Certo. A Animo, na verdade, assim, ela segue um padrão Uhum, global, né? A Animo, na verdade, uhum, assim, só para explicar um pouquinho o contexto, ela vem da Huya, seria o nosso braço principal, né? Que é a maior sim, plataforma de streaming da China. Então eles uhum, enxergaram que para entrar em outros mercados, mais especificamente o Ocidente, mais forte no leste asiático, eles precisavam criar uma outra marca, né? Uma marca que fosse uhum, mais facilmente reconhecida, até para falar e escrever. E aí eles criaram a Animo TV com essa ideia, né? Então a Animo uhum, TV ela já nasceu com a ideia de abraçar tanto a parte de layout, tanto a parte de experiência de usuário, muito mais adaptada para o público daqui, né? uhum, Então já é um ponto bem interessante comparado ao que a gente encontra geralmente nos países asiáticos, né? Até geralmente o brasileiro se assusta um pouco porque na Ásia geralmente eles têm várias coisas, vários ícones, é uma parte meio cultural mesmo, mas é uma experiência uhum, diferente, né? Então ela se uhum, adequou um pouco mais para cá. E eu acho que no medida que a gente começou a fazer contato com streamers mais brasileiros, os grandes uhum, talentos, por exemplo, um dos melhores, inclusive, que é o Grande Serol, que uhum, ele é o atual melhor streamer do Brasil, né? Ele foi eleito no prêmio do ano passado. A gente trabalhou uma comunicação tão forte local que a gente criou uma comunidade espetacular. Assim, a Animo ela é hoje número 1 em audiência em mobile, tá? De live streaming de uhum, jogos. Então já é uma conquista espetacular. E dentro de todos os países, o Brasil é de longe o número 1 da Animo. Então a gente tem um peso assim espetacular. Então todas as decisões tomadas levam em consideração o Brasil, né? Que é o principal mercado. E isso é muito louco, né? A gente segue uma tendência de que o Brasil está sempre abraçando novas ideias. O Brasil um consumo de internet está sempre ali nas primeiras 5 posições, geralmente, do mundo. E com a Animo não é diferente. Então, acho uhum. que essa legitimidade que a gente ganhou acaba conquistando também o tipo de produto. Então, eles levam muito em consideração o que o brasileiro quer, né? E é uma conquista nossa, eu acho. Isso é bem Uhum. legal. É bem bacana você exatamente falar disso com muito carinho, porque a gente vê o quanto você é envolvido e principalmente o quanto você tem orgulho dos produtos que você oferece, que são os canais de streaming. E aí agora vamos entrar um pouquinho na seara dos streamers em si.
Vamos falar dessa Uhum. galera maravilhosa. Vamos falar do Serol, que está cortando a concorrência aí. Não à toa ele é o melhor streamer do país. Cara, mas tem um projeto também muito bacana que é o Clambuíque. Vamos Sim, é falar um pouquinho, maravilhoso. antes de tudo, do Clambuíque, ô Rodrigo, por gentileza. Apresenta para quem está aqui nos acompanhando o que é e quem são os integrantes. As wikis, na verdade, elas são as grandes aí tesouros da anime, eu diria, cara. Um grande Uhum, orgulho pra gente. São 4 integrantes, no caso, né? Um grupo LGBTQIA+. Então nós temos a uhum, Demi, a Sabrinoca, a Lu Croft e a Nick Mitrava. E é uhum, espetacular ver o engajamento delas, seja nas redes sociais, seja nas lives, as pessoas estão lá, seja o que elas estiverem fazendo, cara, pode estar tomando café, a galera tá bombando as lives, elas têm uma movimentação muito interessante, até porque elas pregam os valores, né? De uhum, inclusão, principalmente. E isso é uma coisa muito forte da Animo, porque a gente nasceu muito com esse propósito de inclusão tecnológica até, em especial, né? Justamente pelo lance que eu falei do acesso facilitado por celulares, e uhum, porque a Animo nasceu também pensando em países emergentes, no caso. E, e as wikis, ela tem muitos dos valores da Animo. E é muito bacana, porque cada uma delas segue uma diretriz um pouco diferente da outra, mas sempre estão juntas, né? Formam um grupo muito poderoso. E não à toa a gente tem feito aí eventos o tempo inteiro com elas. É impressionante o quanto elas representam os nossos valores e quanto elas aparecem nas nossas redes sociais. Explode sempre, não tem como. E é um dos projetos, né? Elas representam, aliás, um projeto dentro da Animo, que é muito importante, que são os clãs, né? uhum, Clãs nada mais são do que streamers reunidos dentro de um mesmo grupo. Então, quando você entra na página de clãs, você tem todos os nomes dos integrantes, e ali todo mundo uhum, acaba crescendo junto. E foi o que aconteceu com as Buíques, né? Todas elas foram crescendo em conjunto. Elas têm mais ou menos ali o mesmo tamanho até, e não uhum. canibalizam as outras. Isso que é mais legal, né? Cada uma delas tem um público ali, e ao mesmo Uhum. tempo todas se amam, para assim dizer. Então é muito É bacana, cara. E reverberou muito nas mídias também. A gente tem falado sobre elas pra caramba, né? Recebido muitos convites, é bem legal. Pois é, é muito importante porque no atual momento até da humanidade, você cada vez mais falar com respeito, mas também demonstrar com atitudes o que significa a inclusão de fato. Então, eu até parabenizo vocês da Nimo pelo excelente projeto, porque faz com que as pessoas não tenham medo de se identificarem, principalmente encontrem um porto seguro com o clã que vocês têm hoje exatamente aí fazendo parte da família Nimo. Bom, falando em fazer parte da família Nimo, agora sim nós vamos falar dos streamers aí, dos esportes, porque 2020, infelizmente, não tem sido um ano nada positivo na história da humanidade. É um ano que vai ficar marcado principalmente pela perda. Então, Rodrigo, eu gostaria de saber de ti quais foram os principais desafios para vocês da Nimo, por exemplo, no quesito e esporte. Como vocês estão se adaptando a esta nova realidade, onde todos precisam conviver separados por segurança, mas ainda assim também cumprir com seus calendários profissionais? Como é que vocês têm se preparado e se adaptado, amigo? Olha, a pandemia teve um caso bem interessante, pelo menos do nosso lado, né? Como as pessoas Uhum, estão todas presas em casa, e precisaram ficar por muito tempo, o pessoal acabou o quê? Procurando conteúdo. Então, plataformas de uhum, streaming com o Animo, a gente, na verdade, ganhou nisso. Fomos as poucas que acabaram aí se beneficiando, por assim dizer, né? Da uhum, pandemia. Rapidamente, a gente teve um crescimento de 25% da audiência global. Então, foi um uhum, impacto, assim, muito forte em curto prazo, né? uhum, E os esportes não foram diferentes, porque as pessoas assistiram ainda mais as competições, né? Então, por exemplo, o CBLOL mesmo, há pouco tempo, anunciou, teve um 80% de aumento em audiência. Tipo, é espetacular isso, né? Todo mundo sonha com algo do é isso. tipo. E para Nimo foi muito bacana porque a gente teve a oportunidade de assinar com algumas equipes. E mais Uhum, recentemente a gente fez um anúncio que foi assim o mais bacana do ano, na minha opinião, que foram os name rights que nós negociamos com a Team One, que é uma equipe muito popular, e a gente criou a uhum, Nemo One, que é a line-up deles de Valorant. Valorant é o uhum, jogo novo aí de tiro da Riot, que está se preparando para se tornar assim tão grande quanto provavelmente o League of Legends no espectro competitivo, uhum, né? Nesse espectro. uhum, E a gente vai ter um time representando lá com o nome da Nimo. Então, acho que isso de longe foi o anúncio mais bacana e também mostra um pouco da nossa força nos esportes e eu diria que é só o começo. Pô, bacana, é muito bom saber aqui o meu
sócio, meu irmão e cofundador do Pop Fãs, João Pedro, está aí jogando direto Valorant. Se você quiser Aí, levar ó. para você então, o João, entrega aí de mala cheia, tá, João? Aquele abraço para você. Mas então, graças a Deus, apesar dos pesares, tem sido do lado de vocês um momento positivo. Bom, eu estou aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Petrópolis aí também não é, vamos dizer assim, tão estranha na história da Animo TV, visto que na Black Dragons nós tivemos aí um petropolitano muito famoso que integrou o time de vocês. Ô, Rodrigo, se você quiser pagar um salgado e um suco, eu acho que eu posso substituir o atleta. Ó, a galera não tá pagando mal, não. Eu acho que dá pra você pedir um pouquinho mais aí, pô. Opa, tem um diálogo, a gente vai para lá. Ô, Rodrigo, olha, acho que mais do que isso, motivos há milhões para vocês que estão nos acompanhando aí também se inscreverem e acessarem as redes sociais da Animo TV, porque lá o entretenimento, a diversão não param. 24 horas por dia, 7 dias na semana, tem diversão a todo momento, a todo instante. Então, Rodrigo, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo aqui hoje, gostaria das suas considerações aí finais também desse nosso diálogo, antes de você se despedir aqui do nosso público, amigo. Cara, lógico, primeiro, quero agradecer de novo aí o convite. Eu adoro falar, você deve ter percebido isso, né? Se deixar, eu vou ficar falando aqui por horas. E a oportunidade de falar da Animo para mim é sempre muito legal, porque eu acredito muito no projeto, né? Eu comprei muito a ideia da Animo e não à toa, estou até agora lá. E eu acho que assim, é um projeto transformador para muita gente. A gente tem histórias maravilhosas de mudanças de vida. O Serol é um deles, por exemplo. Eu convido vocês a lerem, inclusive, a história do El Gato. Assim, são pessoas que saíram de, enfim, situações adversas para hoje estarem aí bombando como streamers, trabalhando com games, trabalhando com o que amam, né? Comunicação também. E para mim isso é transformador demais, cara. Como eu disse, é a primeira vez que eu trabalho numa plataforma, então eu tô vendo coisas novas acontecendo, então é um desafio novo para mim na carreira, né? Muito recompensador isso. E é isso, cara. Eu acho que venham conhecer a Animo TV, venham conhecer o nosso projeto. Animo TV Brasil nas redes sociais, acompanha lá porque a gente tem muito streamer bacana, talvez você nem conheça muitos deles, mas você vai ver como tem gente boa lá. Beleza, bacana, realmente a partir de agora vocês estão mais do que desafiados a seguirem e conhecerem a Animo TV, que hoje tivemos aqui a satisfação de receber Rodrigo Rossano, gerente de relações públicas, o cara que manda na Animo TV Brasil. Pelo menos quem dera. Rodrigo, vou mandar isso para minha chefe lá, hein? Beleza, tá valendo. Antes da gente encerrar aqui, bom, você trabalha num escritório multicultural, não pode faltar a pergunta e a piada para encerrar esse bate-papo. Você já reconhece algum palavrão em chinês? Cara, olha, vou te dizer que algumas conversas, dependendo do ritmo ali, eu vou anotando na mente algumas palavras. Eu falei, isso aí não deve ser coisa boa não, porque já falaram algumas vezes. Aí a dica cultural do Rodrigo Rossano, esse bate-papo sensacional, trazido aqui para vocês, público do Pop Fan TV. Agradeço muito, Rodrigo, a tua presença, a tua participação aqui conosco. Então, a gente se vê em breve aí, se Deus quiser, em mais um momento de Pop Fan Entrevista com o Animo TV, a parte 2 em breve. Acompanhem aí, vamos de volta aí aos estúdios da Vila TV. A gente volta já já.